Olá, meus amigos e irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor Fernando Júnior e nós vamos hoje para mais um momento de reflexão. E a nossa reflexão de hoje, ou a palavra de reflexão de hoje, é sobre doação. Você é alguém que se doa por uma causa ou por alguém? Você é alguém que se doa por uma causa ou por alguém? E o nosso versículo base para esta reflexão está na palavra de Deus, escrita aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 32, que diz assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Paulo, ainda escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, vai dizer assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Temos aqui, meus irmãos, o maior exemplo de doação vindo do céu. Pela redenção da humanidade, Deus o Pai deu o seu unigênito Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, a parte C do versículo vai dizer assim: o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Ou seja, queridos, a morte redentora de Cristo pela salvação da humanidade foi determinada por Deus desde o início da criação. O Filho, após vindo à terra, também agiu como Pai, no seu ministério terreno, no ministério curto, mas muito doador. O evangelista João, no último capítulo do seu evangelho, no capítulo 21, no versículo 25, ele vai expressar assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse descrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevesse. Amém. Eu li uma frase esta semana que ainda está queimando aqui dentro de mim, ainda está queimando no meu coração, que diz assim: a vida não é medida pela sua duração, mas sim pela sua doação. Quem disse esta frase foi um pastor presbiteriano chamado Peter Marshall. Sabe, irmãos, tem pessoas que vivem tão pouco tempo entre nós, mas que deixam um legado tão grandioso para nós. Pessoas que passam tão rapidamente pela nossa vida ou pela nossa história, mas que deixam marcas, que deixam um legado tão grande para as pessoas que o cercam. Agora, será que nós podemos responder a pergunta da reflexão do início desse vídeo? Será que nós podemos responder esta pergunta? Nós nos doamos por alguém ou por uma causa? E agora eu quero ampliar este universo aqui. Nos doamos ou nos deixamos gastar na obra de Deus? Eu queria que você, se pudesse, respondesse isso intimamente para você mesmo. Jeremias, no capítulo 48, no versículo 10, na versão NVI, vai dizer assim: maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Nós nos deixamos gastar na obra de Deus. Nós nos deixamos gastar na casa do Senhor, nas coisas do Senhor. E agora, num outro aspecto importantíssimo também. E para a família, queridos, nos doamos o necessário para a família? Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, no versículo 8, vai dizer assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Para terminar, eu quero contar uma história breve que eu li certa feita. Eu li uma história certa feita de um pai que tinha 2 filhos e que ele era muito ocupado nos seus afazeres, tinha uma vida profissional muito profícua, muito abençoada, e ele se gabava disso. Saía de um emprego e corria para o outro.
Isso era o seu orgulho, porque todos os anos ele conseguia acrescentar no seu imposto de renda mais um imóvel, mais um apartamento, mais uma casa, mais o carro. E os anos foram se passando ao ponto de que aquele pai não observou que a mesma doação com que ele aplicava a sua vida profissional não era a mesma que ele se dedicava à sua família. E aconteceu que quando ele se apercebeu da sua vida, do que havia acontecido, os seus filhos já eram adultos, já estavam maiores. E a sua filha havia caído no mundo da prostituição, e o seu filho estava agora à beira da morte, numa overdose. Aquele pai então parou para analisar toda a sua vida e disse: eu daria tudo que tenho, tudo que consegui, tudo que doei para ter os meus filhos e o amor deles de volta para comigo. O que eu quero deixar para esta reflexão é: você é alguém que tem se doado para a sua família. Você é alguém que tem se doado para a obra de Deus. Você é alguém que vai deixar um legado na vida de alguém. E eu quero terminar com esta frase: a vida não é medida pela sua duração, mas pela sua doação. Que eu e você sejamos alguém que marque vidas por onde nós passarmos. Que nós venhamos deixar um legado na vida das pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Um grande abraço.